Existe mesmo livre-arbítrio? Esta será uma das perguntas respondidas na quarta lição do quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes, cujo título será Aprendendo a Fazer Boas Escolhas. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Dâmari, sou professora da EBD, da congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos juntos meditar na lição 4 da classe de adolescentes. Hoje nós falaremos a respeito de livre-arbítrio, de aprender a fazer boas escolhas. E agora pensa só, se estes temas, principalmente o livre-arbítrio, gera debates e polêmicas entre cristãos maduros, imagina entre os nossos adolescentes que estão aprendendo, construindo, alicerçando a sua fé. Mas antes de entrarmos nestes temas, eu gostaria de agradecer os comentários, os likes que vocês deixaram nos últimos vídeos. Vocês não fazem ideia do quanto eu fico feliz de saber de onde vocês são, se são aluno ou se são professor, e de como eu fico feliz de saber que este trabalho está sendo entregado aqui pelo YouTube. Então eu peço, por favor, que você deixe mais uma vez o seu like, o seu comentário, dúvida, sugestão, pode deixar aqui embaixo, por favor. E também se inscreva aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Vamos para a nossa aula? A lição 4 será ministrada no próximo domingo, no dia 23 do mês de outubro. E o título dessa lição é Aprendendo a Fazer Boas Escolhas. A leitura bíblica está registrada em Romanos 2, do 6 ao 8, e em Gálatas 6, 7. Lembre-se, professor, que nós não temos escrito aqui na lição a leitura bíblica, então já traga a sua Bíblia, deixe separadinho onde você fará a leitura bíblica. Você pode contar com a ajuda dos seus adolescentes para fazer esta leitura. A mensagem, que é o texto base da nossa lição, está lá em Josué 24:15 e nos diz que decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Temos aqui a leitura devocional. Você pode lembrar aos seus adolescentes de fazerem essa leitura para que eles possam se aprofundar mais no tema que será trabalhado na lição de domingo. Como objetivos, nós temos, como sempre, 3 objetivos. Então, o primeiro é definir o que é livre-arbítrio. 2, conscientizar os adolescentes sobre a autorresponsabilidade de cada um. E 3, conduzir os alunos à maturidade cristã. É importante nós entendermos que o livre-arbítrio é um dos aspectos doutrinários que embasam a nossa fé. E nós sabemos que existem algumas divergências entre algumas igrejas. Então, ainda mais numa época de redes sociais, uma época em que os nossos adolescentes têm acesso a diversos conteúdos, a diversos pregadores de determinadas igrejas, é importante que eles saibam que a nossa doutrina das Assembleias de Deus é a doutrina pentecostal. Então, nós temos uma forma de enxergar talvez que seja diferente de outras denominações. Portanto, é importante que você, professor, vá bem alicerçado na palavra a respeito deste tema, porque pode ser que surja na sua classe dúvidas a respeito de igrejas específicas. Então, eu sugiro que você pesquise um pouquinho a respeito deste tema e, inclusive, pesquise a declaração de fé das Assembleias de Deus, que será mencionada, inclusive, aqui na nossa lição. Mas é importante que nós, professores, estejamos bem preparados para não sermos pegos de surpresa. Então, aqui no Vamos Descobrir, que é como se fosse a introdução, da nossa aula, nós temos o seguinte ponto. É muito bom crescer e poder começar a fazer as nossas próprias escolhas. Todos os adolescentes dessa fase, de 13 e 14 anos, estão começando a bater as asinhas, a abrir as asinhas, a ter vontade de tomar as próprias decisões, querem sair sozinhos, querem ir para a casa dos amigos, querem poder ter um passeio no shopping. Eles começam a querer ter as suas próprias, a ter as suas vontades. Você, professor ou aluno que está aqui me assistindo, deve se lembrar de como aconteceu isso com você. Eu me lembro que bem nessa faixa etária eu estava ali achando que sabia de tudo, O adolescente acha que sabe muito e é claro que não sabe, que está iniciando a sua vida, que está em processo de começar a amadurecer. Então é importante nós já de início observarmos que os nossos adolescentes, os nossos alunos estão no auge das suas vontades, começando a fazer escolhas. Olha só como essa lição vem a calhar com o momento que eles estão vivendo. Então, na adolescência, temos um pouco mais de autonomia do que havia na infância.
E, inevitavelmente, enfrentamos situações que exigem decisões, e nem sempre nossos pais estão juntos para nos ajudar a escolher. Nessas situações, precisamos fazer boas escolhas e hoje aprenderemos mais sobre isso com essa lição. Então, de início, a lição já nos mostra que estes adolescentes começarão a fazer escolhas. Provavelmente já estão tendo que tomar decisões. E como eles tomarão essas decisões? A palavra de Deus fala sobre tomada de decisões? A Bíblia nos ajuda a entender que decisões devemos tomar? Vamos caminhar nesta lição para responder estas perguntas. Aqui na hora de aprender, no ponto 1, nós temos livre-arbítrio, um presente de Deus. E já inicia fazendo uma pergunta que você pode fazer aos seus adolescentes. Você já ouviu falar de livre-arbítrio? Você sabe o que é livre-arbítrio? O termo, segundo o dicionário, é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Sobre esse conceito, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus diz: cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus, dotado por Deus de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Então, a nossa declaração de fé já resume perfeitamente bem o que nós, assembleianos, entendemos e acreditamos como ser livre-arbítrio, né? Então, aqui você já pode mostrar aos seus adolescentes, deixar claro a eles o que nós entendemos como livre-arbítrio, e a partir daqui nós iremos mostrar bases bíblicas para o nosso entendimento. Porque é claro que a nossa igreja não olhou e pensou, vamos, como é que a gente vai imaginar o livre-arbítrio? Ah, vamos imaginar assim. Não. A forma com que nós interpretamos o livre-arbítrio é bíblica, é baseada na Bíblia. Então agora nós teremos alguns versículos que nos amparam, inclusive o versículo que lemos agora há pouco, que nos amparam nesse entendimento do que é livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio já aparece no início da Bíblia. Quando Deus forma o homem e o coloca no jardim do Éden, ele dá uma ordem, não comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva tinham liberdade para escolher obedecer a Deus ou não. E eles escolheram pecar contra Deus e depois tiveram que lidar com as consequências da sua escolha. Por meio do livre-arbítrio, temos a possibilidade de escolher ser fiéis a Deus ou não. Deuteronômio 30, 19. É baseado nessa premissa que, em certa ocasião, Josué convocou o povo de Israel a tomar uma decisão. Este texto que nós acabamos de ler, aquele texto, né, que Josué vai nos dizer, escolheis hoje a quem vocês vão servir. Aí aqui nos diz que ele diz que cada um teria que escolher se iria servir a Deus ou se iria se corromper e praticar a idolatria, adorando os diversos falsos deuses dos povos vizinhos. Josué deixa claro que ele e a sua família iriam servir ao Senhor. Veja só, aqui nós podemos mostrar aos nossos adolescentes que, se nós não tivéssemos livre-arbítrio, se nós não tivéssemos a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, já começaríamos com Eva não pecando. Porque se Eva não pudesse escolher pecar, se ela não tivesse o direito de comer do fruto proibido, oferecer a Adão e Adão escolher comer, né? No caso, os dois escolhem ali. Se isso não tivesse acontecido, o pecado não teria entrado no mundo. Este é um ponto. Ponto 2, a questão de Josué, que é o que a Bíblia vai nos citar aqui. Quando Josué diz ao povo de Israel, escolhei hoje a quem vocês irão servir, ele está dizendo, existe a possibilidade de vocês não servirem ao Deus de Israel. Está aberto. Vocês podem se recusarem a servir um único Deus. Vocês podem acatar a idolatria, vocês podem deixar de servir ao Deus dos vossos pais, vocês podem seguir o caminho que vocês quiserem. E Josué ainda mostra como o livre-arbítrio é algo, sim, muito claro, porque Josué diz, porém, independentemente da escolha de vocês, seja para o bem ou seja para o mal, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué ele toma uma decisão pessoal e familiar. Ele, enquanto sacerdote da casa dele, dá um exemplo para todas as gerações e diz, eu, a minha esposa e meus filhos serviremos ao Senhor, porque é com eles que eu posso contar e é sobre eles que eu tenho maior influência. Então ali Josué está, assim como Noé, mostrando que a maior influência que um líder deve exercer é sobre a sua família. Então ele diz, a minha família vai servir ao Senhor, vocês escolhem o que vocês quiserem. Aqui nós temos uma demonstração clara do livre-arbítrio que a nossa igreja, as Assembleias de Deus, defende, que é a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Então Josué estava ali falando ao povo de Israel, escolha. Então se existe a possibilidade de escolha, é porque o livre-arbítrio existe.
Nós temos aqui, continuando, que, de igual modo, cada cristão tem o livre-arbítrio. Você pode ler lá 1 Coríntios 6,12, que vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, se tudo me é lícito, significa que eu posso fazer, mesmo que seja pecado, mesmo que seja errado. Mas eu preciso saber que, apesar de tudo me ser possível, nem tudo a mim, enquanto cristão, me convém. Então, seus adolescentes precisam entender claramente que o livre-arbítrio significa que eles têm o direito de escolherem não servirem a Jesus. Eles têm o direito de escolherem fazer escolhas que não agradam a Deus. Porém, haverá consequências, que é o que nós estudaremos a partir aqui do ponto 2. Então, você pode ler com seus alunos 1 Coríntios 6,12 e também João 14,6, que vai falar sobre o seu caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se Jesus está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está querendo dizer que se ninguém vem ao Pai se não for por mim, tá? E quem não vai? Escolher um outro caminho. Então existe a possibilidade de você não escolher a Jesus. Aí aqui continua dizendo que todas as decisões que você, o adolescente, terá que tomar na vida dele, certamente a mais importante de todas é aceitar a Jesus como um único e suficiente Salvador. É uma escolha individual, porque os pais não podem fazê-la por nós. Hoje, nessa aula, você tem a oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida. Professor, aqui tem uma deixa para que você possa perguntar se algum, dos seus adolescentes ainda não aceitou Jesus e deseja aceitar Jesus na sua aula. A aula da escola dominical é uma oportunidade de nós não só pregarmos o evangelho, mas também de convocarmos, de convidarmos os adolescentes a um arrependimento e a tomarem a decisão de aceitarem a Jesus. Quem sabe aí na sua aula não haja uma conversão e o céu não fique em festa numa manhã de domingo. Olha que coisa maravilhosa. Temos aqui o primeiro auxílio teológico, que, como eu sempre digo, fica a critério do professor fazer a leitura ou não, tudo depende do tempo que você terá disponível. No ponto 2, nós temos o você é responsável por suas escolhas. Então, primeiro ponto, nós temos livre-arbítrio. O adolescente precisa estar consciente disso para então entender que por que ele é responsável pelas escolhas dele, porque ele tem livre-arbítrio. Olha só como um ponto vai automaticamente se encaixando no outro ponto. Um adolescente não tem plena liberdade de escolha diante da sociedade. Até mesmo perante a lei, seus pais ou responsáveis é que possuem autoridade legal para muitas questões. Porém, a autonomia para decisões do adolescente cresce conforme ele vai chegando à idade adulta. Por isso é tão importante aprender sobre as responsabilidades. Os nossos adolescentes ainda não estão fazendo escolhas que sejam extremamente significativas no quesito casamento. Ainda não é possível para a idade entre 13 e 14 anos de idade. Mudar-se de país por livre e espontânea vontade, escolher com que vai trabalhar, escolher se vai estudar ou não, são coisas que eles ainda não podem escolher. Por isso é que agora é o momento ideal deles fundamentarem a fé deles em Jesus e entenderem o que é livre-arbítrio e o que é responsabilidade pelas escolhas. Porque como eles ainda não estão tomando grandes escolhas no momento, eles podem olhar, pensar, refletir, porque daqui a pouco, em poucos anos, talvez em poucos meses, eles começarão a tomar responsabilidades que trarão consequências para a vida toda. A parte mais difícil de ter liberdade de escolha é a responsabilidade de administrar as consequências dessa decisão. Entender isso é sinal de maturidade. Muitas pessoas desejam ter mais liberdade, mas a maioria não entende que saber escolher o que é certo é mais importante do que fazer o que se deseja. Aprenda, toda escolha tem consequências. Nossos adolescentes precisam ter clareza a respeito disso. Na idade da adolescência, o adolescente é muito tentado a tomar algumas decisões ou achar que alguns comportamentos são aceitáveis, porque Deus pode perdoar tudo. Então eles precisam entender que Deus perdoa. Podemos citar o exemplo de Davi, que é um exemplo clássico. Deus perdoou Davi? Perdoou Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus e continuou sendo este homem. Porém, a espada nunca saiu de dentro da casa dele, por conta das decisões que ele tomou. Então, as consequências virão. Mesmo que você seja perdoado pelo seu ato de pecar, as consequências virão. De igual forma, as consequências boas. O que você faz de bom hoje, as consequências disso também virão. O salmista Davi vai nos dizer que nunca viu um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Então veja que agir com justiça também trará consequências não apenas sobre a pessoa,
mas sobre a geração dela. Continuando, diante disso, você deve desenvolver a autorresponsabilidade, aprender a fazer boas escolhas, mesmo quando ninguém está monitorando você. Aqui é um ponto, né, para os adolescentes. Quando o pai e a mãe não tá por perto, quando tá lá na rodinha dos amigos, e aí, como que vai ser escolher lá? É porque é muito fácil escolher bem quando os nossos pais estão ali, quando os líderes estão ali, quando pessoas que têm algum tipo de responsabilidade sobre você estão por perto, mas e sozinhos? Como é, né, fazer essas escolhas? É importante que nós, professores, possamos conversar um pouquinho com os nossos adolescentes sobre isso. Tem coisas que eles não têm muita coragem de abrir para os pais, mas talvez eles abram para você e que o Espírito Santo te ajude a orientá-los neste momento, a entenderem a importância de fazerem boas escolhas mesmo quando ninguém está olhando. Na vida você terá que tomar muitas decisões. Quem tem autorresponsabilidade sempre escolhe fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, e sempre cumpre com as suas obrigações. E aqui é importante terminar com esse versículo de Romanos 2,6 que diz que o Senhor recompensará cada um de acordo com o que fez. Esse versículo sozinho é suficiente para que nós possamos entender o peso e mostrar aos nossos adolescentes de fazer boas escolhas. Aqui no ponto 3 nós temos que cada decisão é uma semeadura. A Bíblia fala muito de semeadura, né? Se o professor quiser, pode buscar algum texto e mostrar aos seus alunos. Paulo escreveu na carta aos Gálatas que o que uma pessoa plantar é isso mesmo que ela colherá. O apóstolo estava utilizando uma imagem da agricultura para ensinar um princípio de vida. Não é possível plantar sementes de morango e colher maçãs, ou plantar feijão e colher arroz. Sem chance. De igual modo, cada decisão tem um tipo de consequência. Todos os dias precisamos tomar boas decisões de acordo com a palavra de Deus. Aqui o professor pode pedir para que adolescentes diferentes leiam, por exemplo. Você pede que um leia um parágrafo, comenta o parágrafo, ou pede que cada um leia um parágrafo e espera todos lerem para comentar. Fica a critério do professor, mas é uma dica para que o professor não leia sozinho, porque às vezes quer puxar da aula, né? A gente lê, a gente comenta, a gente fica puxado para o professor, né? Mas você pode tomar essa decisão. Aqui nos mostra que o apóstolo Paulo prossegue em seu conselho dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Às vezes, os nossos adolescentes podem ser contaminados pela ideia de que fazer o bem é cansativo, de que fazer o bem nem sempre é visto com bons olhos, que chega uma hora que fazer o bem vai fazer você se passar por bobo, ou as pessoas vão olhar e falar: "Esse tem sangue de barata, ah, mas seus pais não estão aqui". Professor, você que já passou pela adolescência, você deve se lembrar como a pressão exterior ela funciona no adolescente, né? O adolescente ele é alguém que anda em grupos, ele depende dos amigos, né? Onde ele vai, ele está em grupos. Então, se ele está inserido em um grupo que não é cristão, a chance dele estar fazendo escolhas erradas, escolhas que não são cristãs, é grande. Então, eu desejo que o Espírito Santo te ajude a mostrar a eles que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Mesmo que o mundo ache um absurdo, nós, enquanto cristãos, vivemos uma vida reta, uma vida diferente da vida dos ímpios. Então, se os ímpios se cansam de fazer o bem, se os ímpios acham que fazer o bem é se passar por bobo, é ter sangue de barata, deixe eles achando. Nós, enquanto cristãos, precisamos ser diferentes. Aí aqui termina dizendo que ao longo da vida, o adolescente será tentado a fazer coisas que não agradam a Deus. Todos nós somos tentados em todo momento a fazer o que não agrada a Deus. Mas é aí que nós precisamos entender a importância de fazer boas escolhas, de construirmos em nós uma resiliência para dizer: eu sou diferente, eu faço diferente. O mundo todo pode ir para a esquerda, eu tô indo para a direita, tranquilinho, sem, assim, é claro que isso vai nos custar, sempre custa, né? José, quando corre da esposa de Faraó, aquilo custou para ele anos na cadeia. Ele perdeu um posto, ele passou, ele era muito bem, ele estava muito bem na casa de Potifar, né? Ele tinha uma posição de honra ali. Ele tinha acesso a alimento, acesso a vestimenta, e ele vai para a prisão como alguém que tentou abusar de uma mulher. Então veja só o que José não passou na cadeia por fazer o bem. Mas nós precisamos mostrar aos nossos adolescentes que mesmo que fazer o bem leve-os à cadeia, e aqui cadeia no sentido figurado, né? Mostra a eles isso, eles precisam escolher sempre fazer o bem. É aí que mostra o nosso, que evidencia, né, o nosso cristianismo. Para concluir, nós temos aqui que é hora de amadurecer. Talvez você ache, mas o adolescente de 13 e 14 anos precisa amadurecer. Meus irmãos, o que a nossa sociedade apresenta e convida os nossos adolescentes de 13 e 14 anos para fazer não é brincadeira. É coisa de pessoas adultas. É por isso que nós, enquanto igreja, não podemos achar que os nossos adolescentes são
inocentinhos, tapados. Ah, tadinho, ainda não sabe. Cuidado. Essa ideia, essa tentativa de proteger o que não está protegido nunca é boa. Às vezes você vem falar com seus adolescentes numa linguagem meio infantilizada, enquanto lá na escola eles são tratados como adultos. Nós sabemos disso, basta nós darmos um Google aí e vermos o que está acontecendo nas escolas do Brasil. Então, que o Senhor nos ajude a mostrar aos nossos adolescentes que com 13, 14 anos, eles já têm a oportunidade, eles já podem ter se batizado. Né? A partir de 12 já pode se batizar. Eu me batizei aos 12 anos. Então, a partir desse momento, você já precisa começar a fazer boas escolhas, porque você tem um relacionamento com o corpo de Cristo. Então é importante que o adolescente com 13 e 14 anos, sim, seja convidado ao amadurecimento e entender que o livre-arbítrio demanda autorresponsabilidade, assuma imediatamente a postura de filho obediente e tenha uma vida responsável e dedicada que agrade ao Senhor. Olha que lição maravilhosa! Ela vem assim exatamente ao encontro do momento em que os adolescentes estão vivendo. Temos aqui o Vamos Praticar para encerrar. E o pense nisso, né? Mostrando que toda escolha que você faz hoje terá que ser administrada amanhã. Cada um colhe o que planta, então faça boas escolhas e isso resultará em uma vida abençoada. Que o Senhor nos ajude a mostrar aos nossos adolescentes o quanto é importante que agora eles já comecem a fazer boas escolhas, eles já entendam que as escolhas deles sim resultarão, trarão, né, frutos amanhã. E que tipo de frutos estas escolhas trarão? Será que serão frutos doces ou será que serão frutos amargos e que causarão arrependimento? Professor, desejo que o Senhor te abençoe nesta aula, neste domingo, que o Espírito Santo coloque as palavras certas na sua boca e que você seja usado como um canal de Deus para ministrar essa aula para os seus adolescentes. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.